TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrana na TV, muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos ao nosso sábado com o resumo da semana com as principais notícias. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tem o nosso e-mail oficial, tvccorreidamanhã@gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp, muito mais rápido, fácil de entrar em contato com a gente. Manda sua mensagem por ali, o DDD 24, o telefone é o 992483167, viu? Vamos então às notícias deste sábado, dia 1º de novembro. Estado comanda maior operação de segurança em 15 anos. Governo ressarciu 2,3 bilhões a aposentados e pensionistas. Internações por diabetes infantil crescem 22% no estado do Rio. Inflação acumulada dos alimentos é a menor desde setembro de 2024. Casos de estupro aumentam em Petrópolis e reacendem debates sobre segurança das mulheres. Justiça bloqueia quase 2 milhões de reais da Prefeitura de Petrópolis. E você vai ver também que a Prefeitura de Petrópolis reforça a preparação para o período de chuvas, com vistorias e kits emergenciais. Agora no Correio Serrano, na TV. A gente começa falando, claro, do nosso jornal lá, o nosso Correio Petropolitano, na página 12. Lembrando que já está nas bancas, R$ 2,00 somente, edição de final de semana, viu? Então a gente vai direto para lá falar dos impactos da BR-040, que vai sofrer aumento. E o que vai acontecer no nosso bolso, Roberto? Pois é, o preço do pedágio mais elevado vai doer no bolso do consumidor final. Eu e você, o Jorge, todo mundo, porque não tem jeito. A gente vem falando isso durante a semana, né? As pessoas os empresários que prestam serviços e também produtos vão repassar esse reajuste do pedágio da BR-040. E está aqui estampado na nossa página 12. Passagem intermunicipal aumentará em novembro. A empresa de transporte prevê reajuste a partir do dia 4 de novembro, ou seja, quando começa a ser cobrada a nova tarifa. E quando a gente fala que passagem intermunicipal, é a intermunicipal de Petrópolis, Rio de Janeiro, para Juiz de Fora, as passagens, né, os veículos que trafegam ali pela BR-040. Eu vou ler um trechinho aqui, porque o aumento do o aumento do pedágio da BR-040 no trecho Juiz de Fora Rio, que deverá vigorar a partir do dia 4 de novembro, irá impactar diretamente os usuários das linhas da aviação única e fácil que circulam pelo trecho. A previsão é de aumento de 4,1% nos valores dos bilhetes. No último dia 22 de outubro, a ANTT autorizou um novo reajuste na tarifa básica das 3 praças de pedágio da BR-040, que liga aí Juiz de Fora a Rio de Janeiro. Então, são elas em Simão Pereira, em Areal e também ali em Xerém, na subida da Serra e na descida também. O novo valor de R$ 21,00 ficou bem acima do previsto, que deveria ser R$ 17,00, segundo o contrato da nova concessionária, que vai explorar a rodovia pelos próximos 30 anos. Ou seja, o preço é cerca de 45% maior do que o valor atual da tarifa, que custa R$ 14,50. Então imagina,
gente, hoje, né, você passa pela BR R$ 14,50 para os veículos normais de um eixo, veículo normal de passeio. Vai passar para R$ 21. Gente, isso é um absurdo. Inclusive, o prefeito de Petrópolis disse que vai acionar o Tribunal de Contas da União, vai recorrer desse valor absurdo, mas a gente vai falar sobre esse assunto um pouco mais lá no terceiro bloco e a gente te traz essa reportagem completa por lá também. E olha, a Justiça determina citação da Prefeitura em ação por dívida de condomínio. Eita, mais uma, hein? Olha só. Dívida de... Tá devendo condomínio a Prefeitura de Petrópolis. Pois é, a Justiça de Petrópolis determinou a citação do município para responder a uma ação de cobrança movida pelo condomínio do edifício Santa Carmen, localizado na rua 16 de março, no centro. O processo que tramita lá na 4ª Vara Civil trata do não pagamento de cotas dos condomínios, né, ali, referentes ao 2º andar do número 183, imóvel ocupado há anos pela Secretaria de Esportes, Promoção de Saúde, Juventude, Idosos e Lazer. Oh, que coisa, hein? Mais uma aí para a Prefeitura, hein? Eita, nós, hein? Gente, lá no Serrano tem mais notícia também falando ali, olha, Fiocruz faz intercâmbio entre Serra e Espírito Santo, parceria prevê projetos piloto de diagnóstico rápido participativo. Bom também, a Fiocruz, que é uma instituição gigantesca, né, no Brasil e ajuda muito a entender as nossas doenças aqui no nosso país. E Operação Caça-Fio será ampliada. Isso aqui é o que eu falo, deveria ser feito aqui na cidade, porque a quantidade de fios que nós temos aqui em Petrópolis, nos postos, é absurda. Teresópolis vem fazendo essa operação já há algum tempo e deveria se fazer aqui também, porque tem muito fio jogado aqui em Petrópolis. E Petrópolis recebe jogos das quartas de final do Campeonato Carioca de Futsal, viu? Também outra reportagem aqui para você conferir, vai ser na Arena CIE, lá no Caxambu, será a sede da partida entre o Palmeira FC, tá? Você confere tudo isso e muito mais no nosso jornal, que está nas bancas, R$ 2,00 somente, viu? Aqui na região. Bom, gente, a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que órgãos públicos intensificam ações para prevenir o consumo de bebidas adulteradas. Você vai ver também dia D da Operação Virtude Interdita Asilos. Nossa, aí foi, olha, de doer o coração, viu? Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro,
Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E essa mega operação que levou a cidade do Rio a entrar em estágio 2 de atenção, a Operação Contenção, que ocupou as comunidades da Penha e do Alemão na zona norte do Rio. Mais de 80 pessoas, isso no início da operação, tá? Mas naquela ocasião, mais de 80 pessoas foram presas e 75 fuzis apreendidos. A ação, segundo o governo do estado, é a maior integração entre a Polícia Civil e Militar em mais de uma década. Deflagrada após 1 ano de investigações e 2 meses de planejamento, a Operação Contenção cumpre centenas de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça. A ação segue as determinações do Supremo Tribunal Federal, com uso de câmeras corporais e apoio de ambulâncias na região. Durante a entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle, o governador Cláudio Castro afirmou que o estado está preparado para enfrentar o que chamou de narcoterrorismo. O aparato tecnológico mobilizado impressiona, com 2 helicópteros, 32 blindados, drones e veículos de demolição de apoio tático da Polícia Militar. Além das equipes da CORE, participaram também batalhões da capital e da região metropolitana. O governador informou que o investimento em segurança ultrapassa 16 bilhões de reais pelo 3º ano consecutivo, o maior volume em mais de uma década. Enquanto isso, a cidade do Rio entrou em estágio 2 de atenção por causa das interdições provocadas pelos confrontos. Mais de 100 linhas de ônibus tiveram itinerários alterados e os corredores do BRT Transbrasil e Transcarioca foram afetados. Em Petrópolis, os reflexos da operação de segurança no estado também foram sentidos. Por determinação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a 9ª rodada do Campeonato Carioca Série A2, que aconteceria nesta quarta-feira, dia 29, foi adiado para o dia 5 de novembro, próxima quarta-feira. A medida foi tomada por conta da situação de instabilidade dos deslocamentos das forças policiais na região metropolitana. Com isso, o Serrano Futebol Clube volta a campo apenas no sábado, dia 1º de novembro. Confia nas forças de segurança, nós estamos trabalhando muito porque a gente quer um Rio de Janeiro e um Brasil livre da criminalidade e a gente não vai retroceder porque a gente acredita que quanto mais a segurança pública funcionar, mais livre você será, você e a sua família. Pois é, após a realização da operação, o policiamento seguiu reforçado em todo o estado do Rio de Janeiro, para garantir aí tranquilidade e o direito de ir e vir da população fluminense. A ação policial aconteceu na terça, como a gente já falou, teve como objetivo aí coibir a atuação de facções criminosas do estado. A medida foi adotada por determinação do governador Cláudio Castro e ocorre em continuidade às ações integradas de segurança deflagradas nesta semana. Segundo o governo do estado do Rio de Janeiro, como estratégia, os agentes do Serviço Administrativo da Polícia Militar foram realocados para o serviço operacional nas ruas. Esses criminosos tentaram, ao longo da tarde do dia de hoje, colocar a cidade e o Rio de Janeiro de joelhos, e os nossos bravos policiais estão nas ruas, garantindo a ordem, garantindo a volta para casa e batalhando duramente pelo retorno da normalidade. Segundo o governo do estado do Rio de Janeiro, as forças de segurança prenderam 81 criminosos, entre eles
um dos líderes de uma facção criminosa, e os agentes apreenderam também 93 fuzis em um único dia de operação nos complexos do Alemão e da Penha. A ação integrada mobilizou 2.500 policiais civis e militares, com participação do Ministério Público. O aumento do patrulhamento representa 40% a mais em relação ao efetivo empregado normalmente. Durante a ação, houve intenso tiroteio e 4 policiais foram mortos. De acordo com Cláudio Castro, foi enviado a ele um relatório com as 10 maiores lideranças da facção que estão atuando de dentro dos presídios. Um relatório das 10 maiores lideranças que estão de dentro das cadeias, ajudando a comandar esse dia de terror. E eu tomei a decisão, então, estou ligando imediatamente para o governo federal e pedindo a transferência imediata, 10 vagas. Ainda na quarta-feira, Cláudio Castro se reúne com a cúpula de segurança pública para tratar da Operação Contenção. Além disso, o político ainda deve conversar com governadores de outros estados. E a operação policial realizada no Rio afetou também o transporte intermunicipal em diversas cidades do interior do estado. Empresas de ônibus registraram cancelamentos, mudanças de horários e desvios nos itinerários. Além disso, o policiamento foi reforçado também nas principais vias e saídas nas cidades da região. A operação Contenção, realizada no Rio de Janeiro, além do reforço no policiamento nas cidades, impactou diretamente o transporte público, pois as principais vias da capital foram fechadas e o trânsito impedido. Segundo Luiz Assunção, diretor da empresa Única em Petrópolis, a movimentação de passageiros caiu após os problemas registrados na capital. Na terça-feira, foram registrados muitos cancelamentos e perda de passageiros das linhas que saem de Petrópolis com destino ao Rio, com ocupação média de apenas 35%. A empresa informou ainda que, apesar das alterações, as viagens desta quarta-feira estão normalizadas, com trânsito tranquilo na BR-040 e sem registro de acidentes. Em Teresópolis, o horário das 6 horas da tarde foi cancelado e os passageiros transferidos para as demais viagens. Outra partida, às 9 horas da noite, também foi suspensa. O itinerário entre Teresópolis e Rio de Janeiro foi desviado por Niterói, mas já foi normalizado. Já em Paraíba do Sul, a Prefeitura informou que as viagens de pacientes para o Rio de Janeiro foram canceladas por motivos de segurança. Os agendamentos devem ser refeitos junto à Secretaria Municipal de Saúde. Nossos polícias estão nas ruas, garantindo a volta para casa, garantindo a volta da normalidade da vida. O 38º Batalhão reforçou o policiamento nas cidades de Três Rios, Paraíba do Sul, Areal e municípios vizinhos, após a operação no Rio. As equipes fazem ações preventivas nas saídas da região e vistoriam ônibus provenientes da capital. Segundo os policiais, o objetivo é garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores. A medida segue as diretrizes da Secretaria de Estado de Polícia Militar, após a Operação Contenção, ação integrada das polícias civil e militar, realizada nos complexos da Penha e do Alemão, na capital fluminense. E olha, já se passaram 30 dias desde que surgiram os primeiros casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas no país. De lá para cá, o número de confirmações subiu para 58, com 15 mortes registradas, a maioria em São Paulo. As investigações apontam que bebidas falsificadas foram produzidas com álcool combustível adulterado. Desde o primeiro alerta, no fim de setembro, o governo federal e os estados organizaram uma força-tarefa para agilizar as testagens, montar hospitais de referência e reforçar a fiscalização. As análises mostraram que o metanol encontrado nas garrafas não era resultado da fermentação natural, mas de adição proposital, o que confirmou a falsificação. A Polícia Civil de São Paulo identificou os postos de combustíveis e a distribuidora onde o álcool adulterado foi usado na fabricação das bebidas ilegais. Em meio às investigações, universidades também contribuíram com novas tecnologias, como o nariz eletrônico, desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco, capaz de detectar metanol em apenas uma gota de bebida. Até agora, 50 casos seguem em investigação e mais de 600 notificações foram descartadas. O tema também chegou ao Legislativo e uma CPI será aberta na Câmara de São Paulo, onde os deputados irão discutir um projeto que torna crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas.
E o dia D da Operação Virtude mobilizou as forças de segurança do Estado no combate aos maus tratos contra idosos. Na semana passada, a ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública resultou no resgate de idosos em situação de abandono e na interdição de casas de repouso em várias regiões do Rio de Janeiro. Durante as fiscalizações, a Polícia Civil encontrou 3 idosos amarrados em um asilo no Catumbi, que já havia sido interditado, mas funcionava irregularmente. Na ocasião, outros 18 idosos foram resgatados. Em Campos, um homem foi preso por manter os pais em cárcere privado e tinha mandado de prisão por homicídio. Já em São Gonçalo e Duque de Caxias, houve interdições e multa de R$200 mil. Além disso, a Patrulha 60+ da Polícia Militar realizou ações educativas em Copacabana e Icaraí, orientando a população e cadastrando idosos com medidas protetivas, com mais de 200 atendimentos no mês. A Operação Virtude integra uma série de ações que vem acontecendo ao longo do mês de agosto, com palestras e atividades educativas, voltadas para a valorização da pessoa idosa e a promoção de uma cultura de cuidado e respeito. Em Petrópolis, a ação aconteceu na rua Doutor Saerpe, no bairro Morém, e contou com o apoio de várias secretarias da Prefeitura, entre elas a de Assistência Social e Vigilância Sanitária. No local, os agentes encontraram 17 idosos, a maioria com mais de 80 anos de idade, acamados e vivendo em condições precárias de higiene. A clínica tem registro, mas funcionava sem autorização nesse endereço, que fica próximo a um rio e com risco de alagamento. Os responsáveis foram notificados a apresentar documentação em até 24 horas, e o caso foi encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Civil, que coordenou a operação. As internações por diabetes tipo 1 entre crianças e adolescentes cresceram 22% na rede pública do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 2 anos. O alerta vem acompanhado de histórias de superação, como a da jovem bailarina do Teatro Municipal, que aprendeu a equilibrar o corpo e a saúde com o apoio do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Descobri bem cedo, com um exame de rotina, então não tive nenhuma complicação. Eu fiquei internada por 3 dias para aprender a lidar com a doença, mas foi bem difícil no início, agora é um pouco mais fácil, mas tem dias que são melhores e dias que são piores. O mesmo equilíbrio que Carolina Gomes da Silva, de 17 anos, demonstra ao dançar, ela precisa manter no dia a dia para controlar a diabetes tipo 1. Diagnosticada há menos de 1 ano, a bailarina buscou tratamento no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, no Rio de Janeiro, depois de ver a taxa de glicemia ultrapassar os 230 mg por decilitro. A atividade física acaba ajudando com o diabetes, então eu consigo manter os níveis de glicose mais estáveis. Eu entro na aula e faço minha aula e às vezes está tudo bem porque eu estou feliz porque eu fiz a minha aula, fiz uma boa aula, ou porque teve uma apresentação que eu estou animada, então acaba ajudando a lidar com os desafios da doença. Dados do Sistema de Internações Hospitalares do SUS mostram que entre 2022 e 2024, o número de hospitalizações por diabetes tipo 1 em jovens de 10 a 19 anos subiu de 239 para 292, um aumento de 22%. O Ambulatório Infantil do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, referência no atendimento, já realizou cerca de 2.000 atendimentos nos últimos 2 anos, oferecendo acompanhamento com endocrinologistas, pediatras, nutricionistas e psicólogos. É muito importante que a gente consiga entender os principais sintomas para pensar em diabetes. Então, perda de peso muito expressiva, muito apetite, beber muita água, fazer muito xixi, uma criança maior que volta a fazer xixi na cama, isso tem que levantar uma bandeira vermelha para a família. O Brasil ocupa hoje o 3º lugar em número de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, ficando atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos. São 92 mil pessoas nessa faixa etária com diagnóstico confirmado no país. O tratamento e o acompanhamento contínuo ajudam a evitar complicações e garantem mais qualidade de vida para os portadores da doença. Para a Carolina, a dança é mais do que uma paixão. É também parte da rotina de saúde e equilíbrio. Mas os momentos de maiores intensidades no treino dela são carregados de preocupação por parte da equipe médica. A nossa maior preocupação quando eles fazem essas atividades físicas mais intensas e com treinos muito prolongados é com o risco de hipoglicemia.
Então a gente orienta ela, antes de começar a fazer a atividade, sempre fazer a ponta de dedo e a gente dá para ela um valor, que ela deve estar acima desse valor antes de começar para ter segurança. A gente pede que quando der 1 hora da atividade que ela faça outra ponta de dedo, então que ela vá acompanhando. Tem uma rede de apoio médica muito grande, então eu trato lá no IED, que tem várias especialidades, tem endocrinologia, nutrição. Todos os profissionais ajudam muito, então desde os médicos até os enfermeiros, nutricionistas, eles estão sempre lá para ajudar a gente a conseguir lidar melhor com a situação, quando tem alguma dúvida. Com o apoio da equipe do IEDE e disciplina da bailarina, Carolina segue firme no sonho de se tornar bailarina do Teatro Municipal, mostrando que, com cuidado e informação, é possível conviver bem com diabetes. A prévia da inflação oficial no país mostra que em outubro o preço dos alimentos e bebidas caiu 0,02% em média. O resultado representa o 5º mês seguido de deflação, ou seja, inflação negativa. De junho a outubro, os alimentos e bebidas ficaram 0,98% mais baratos. Os dados foram apurados pelo IPCA 15, divulgado na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O indicador apontou desaceleração para 0,18%, uma vez que tinha alcançado 0,48% em setembro. O IBGE mostra que de setembro de 2024 a maio de 2025, os alimentos e bebidas apresentaram 9 meses seguidos de alta, influenciados por fatores como questões climáticas que prejudicaram a safra. Com a sequência de quedas, o acumulado de 12 meses da inflação de alimentos marca 6,26% em outubro. Esse patamar fica acima da inflação geral, apurada pelo IPCA 15 no período. No entanto, é o menor desde setembro de 2024, quando registrava 5,22%. Desde então, a variação chegou a marcar cerca de 8% em maio de 2025. Em setembro de 2024, o acumulado era de 7,1%. A prévia da inflação oficial de outubro ficou em 0,18%, pressionada principalmente pelo preço dos combustíveis. Já os preços dos alimentos caíram pelo 5º mês seguido e ajudaram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo a desacelerar em relação a setembro, quando marcou 0,48%. No acumulado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, soma quase 5%, abaixo dos mais de 5% observado nos 12 meses terminados em setembro. Os dados foram divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dentro do grupo de alimentos e bebidas, a alimentação no domicílio recuou 0,10%, influenciada por cebola, ovo, arroz e leite longa-vida. Dentro do período de 5 meses de queda, há um alívio acumulado de quase 1%. Cada um desses recuos representa 0,01 de ponto percentual. As instituições financeiras, ouvidas pelo Boletim Focus do Banco Central, estimam que o IPCA deve terminar o ano em 4,7%. Apesar da queda nos alimentos, os petropolitanos não sentiram essa diminuição. Preço de ouro. Já viu quanto está custando o preço do café? O preço do café está preço de ouro. Fora os outros utensílios básicos, então, estão na hora da morte, cara. De acordo com a esteticista Eva Braz, alguns itens do mercado, como carne e café, ainda estão caros. Olha, tem coisas que tá muito caro, tá? O que tá mais caro, assim? Carne, café, isso tá bem caro. Só tá aumentando. Com certeza só tá aumentando. Para o guia turístico Marcelo Oliveira, os itens essenciais ainda estão com valores acima do normal. Segundo ele, com apenas um salário mínimo, fica mais difícil ainda. Bem, na minha opinião, ainda está tudo muito caro, principalmente o essencial, né? O açúcar, o óleo, o macarrão, o arroz, um preço muito alto. Quem vive de um salário mínimo não tem como viver, sobrevive. Ainda sobre o salário mínimo, segundo a costureira Regina dos Santos Silva, é preciso que os preços diminuam mais ainda para facilitar a vida do trabalhador. Fica meio difícil, né? Aí tem que abaixar um pouquinho mais para poder, né, todo mundo saborear, porque ninguém fica sem o café, não é mesmo? Sem o café e o arroz e feijão é difícil, né?
E chega a 2,3 milhões de reais o valor ressarcido pelo governo federal às vítimas de descontos irregulares de mensalidades cobradas por associações, sindicatos, entidades de classe e organizações de aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com um balanço mais recente, divulgado pelo Instituto, esses valores corrigidos pela inflação correspondem aos cerca de pouco mais de 3 mil pagamentos já emitidos. Os pagamentos estão agendados até o dia 27 de outubro. Nesta nova fase do acordo, mais de 500 mil beneficiários já haviam contestado descontos e aguardavam a análise da resposta das entidades, vão poder aderir ao ressarcimento. Em nota, o Instituto informou ter identificado nova irregularidade. Pelo menos 6 entidades usaram softwares para falsificar assinaturas ao responder às contestações dos aposentados e pensionistas. Muitos também enviaram gravações de áudio como resposta, o que não é aceito como prova. Os descontos das mensalidades associativas, diretamente dos benefícios previdenciários, estão suspensos desde 23 de abril deste ano, quando a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a chamada Operação Sem Desconto, tornando pública a existência de um esquema nacional que lesou milhões de aposentados e pensionistas de todo o Brasil. A CGU e o INSS já instauraram 52 processos administrativos de responsabilização contra 50 associações e 3 empresas investigadas por supostamente terem fraudado um instituto, lesado aposentados e pensionistas e pagando propinas a agentes públicos. Após identificar a fraude, o governo federal decidiu restituir os aposentados e pensionistas atingidos, desde que se comprometessem a posteriormente não entrar com uma ação contra o governo. Isso não inviabiliza que as vítimas de golpe não entrem com ações contra as entidades responsáveis pela fraude. E você vai ver depois do intervalo que Legislativo e Executivo em Petrópolis dizem encerrar a crise na merenda da cidade para o ano que vem. E você vai ver também, Ministério Público do Rio de Janeiro apura por que a Prefeitura não usou recursos para ampliar vagas em creches de Petrópolis. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E olha, o número de casos de estupro aumentou em Petrópolis nesse ano, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Entre janeiro e setembro, foram mais de 100 registros, um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2024, o que reacende o debate sobre segurança e proteção às vítimas. De janeiro a setembro de 2025, Petrópolis registrou 104 casos de estupro, um aumento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente em setembro foram 11 ocorrências, 2 a mais do que em agosto. O levantamento também aponta crescimento em outros tipos de violência. As lesões corporais dolosas aumentaram 6,3%, chegando a 986 registros neste ano. Apesar dos avanços na legislação, a advogada Priscila Rodrigues destaca que o desafio está em transformar as leis em proteção real e acessível às vítimas. O Brasil avançou muito com leis de proteção a mulheres e essas normas, inclusive, ampliaram a rede de proteção das vítimas. Mas, infelizmente, ainda há um abismo entre o que está previsto em lei e o que acontece na prática. Vale destacar que o estupro é considerado um dos crimes mais graves do Código Penal brasileiro, e as penas variam de acordo com as circunstâncias do caso. O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal, com pena que pode variar de 6 a 10 anos de prisão. Mas quando há agravante, a pena pode chegar a 30 anos. Além da punição, o atendimento humanizado e o acolhimento imediato são fundamentais para reduzir o impacto emocional e garantir que a vítima denuncie o agressor. Segundo a advogada, o medo e o constrangimento ainda afastam muitas mulheres das delegacias. A denúncia é um passo muito difícil para a vítima e, por isso, o acolhimento é essencial. É preciso que ela seja recebida com empatia, com suporte psicológico e orientação jurídica, principalmente. A gente precisa estar preparado para cuidar dessa mulher, desde o primeiro atendimento até o desfecho do caso. Os dados também relevam a gravidade da violência contra a mulher na cidade. De janeiro a setembro deste ano, segundo o ISP, Petrópolis registrou 1 caso de feminicídio e 3 tentativas de homicídio contra mulheres. O principal tipo de agressão continua sendo a difamação, com 65 ocorrências, um aumento de mais de 18% em relação ao mesmo período de 2024. A difamação também é uma forma de violência psicológica. Ela fere a reputação e a dignidade dessa mulher. É importante que a vítima saiba que esse tipo de ataque é crime e que existe respaldo legal para a busca de reparação e punição do agressor. E nas ruas, o sentimento é de insegurança. Muitas mulheres dizem que evitam sair sozinhas à noite e que faltam políticas públicas para garantir mais proteção. Não sinto não, muito ruim. Muito assalto, evito. Entendeu? Às vezes eu nem gosto muito de vir na cidade. Tenho até medo. Evito passar pela Rua da Feira pelo histórico, né? Mas nunca me aconteceu nada também. Mais ou menos, não me sinto muito segura não. Evito, com certeza. Por quê? Porque aqui tá ficando perigoso, né? De janeiro a setembro deste ano, o Instituto de Segurança Pública registrou mais de 100 casos de estupro, 986 crimes de lesão corporal e 1.137 ameaças em Petrópolis.
Mesmo com o reforço das operações policiais e de campanhas de conscientização, a sensação de insegurança permanece presente no dia a dia das petropolitanas. O levantamento do ISP também mostra aumento em outros tipos de crime. O estelionato segue liderando as ocorrências com 1.957 registros entre janeiro e setembro. Em seguida, vem a ameaça com mais de 1.100 casos no período. As ações policiais resultaram em 666 apreensões de drogas e 39 armas retiradas de circulação, incluindo fuzis e submetralhadoras. Mesmo assim, os números mostram que a criminalidade em Petrópolis continua alta e diversificada, exigindo ações permanentes de prevenção e segurança. A Justiça de Petrópolis determinou o bloqueio de quase R$2 milhões das contas da Prefeitura para garantir o pagamento do Vale Educação, um subsídio que cobre parte dos custos do transporte escolar. A decisão foi tomada depois de novos atrasos nos repasses ao Sindicato das Empresas de Ônibus do município. A medida judicial foi determinada pelo juiz Jorge Luiz Martins da 4ª Vara Civil após o atraso no pagamento do benefício referente aos meses de agosto e setembro de 2025. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus do município, o repasse de agosto, que deveria ter sido pago no dia 20 de setembro, só foi quitado em outubro e de forma parcelada em 3 etapas. Já o valor de setembro, com vencimento em 20 de outubro, não havia sido pago até o dia 27, quando o sindicato entrou com um pedido de bloqueio. Vale destacar que o Vale Educação é um benefício pago pela Prefeitura às empresas de transporte público para cobrir parte dos custos do transporte de estudantes da rede municipal de Petrópolis. Com a decisão judicial, o valor de R$1.900.000 deverá ser transferido para a conta do Cetranspetro. O sindicato afirma que o atraso compromete o funcionamento do transporte coletivo e pode afetar a qualidade do serviço, o que causa prejuízos à população e à economia local. A decisão reforça um cenário de crise contínua no transporte público municipal, já que em setembro, uma paralisação de rodoviários da empresa Turp Transportes deixou passageiros sem ônibus por falta de pagamento. Na ocasião, a Prefeitura alegou que os repasses do Vale Educação vinham sendo feitos regularmente e que o pagamento de salários dos rodoviários não deveria depender do subsídio. Em nota, a Prefeitura informou que segue mantendo os pagamentos realizados referentes aos débitos de 2024 em dia e vem cumprindo os pagamentos de 2025, que devem ser realizados até o dia 20, em razão da grave crise financeira vivida pelo município. Em outubro, houve 8 dias de atraso. Depois de um ano marcado por denúncias de falta de alimentos em escolas e creches municipais, o Legislativo e o Executivo de Petrópolis anunciaram medidas para evitar que a crise da merenda se repita em 2026. O acordo foi articulado pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que conseguiu o remanejamento de verbas para reforçar o orçamento da área. Em 2025, o Conselho de Alimentação Escolar alertou que os estoques de alimentos estavam no limite em setembro. Houve falta de produtos básicos como feijão, óleo, açúcar, leite e até fórmula infantil, essencial para crianças pequenas. O Conselho estimava que seriam necessários cerca de R$20 milhões para quitar dívidas e garantir a merenda até o fim do ano. Mas essa movimentação nos preocupa muito, porque a complementação do orçamento para a merenda escolar, ela não pode, de forma alguma, onerar a população. Antes da movimentação, a vereadora Júlia Casamasso considerou insuficiente o valor de R$15 milhões previsto na lei orçamentária para alimentação escolar. Segundo ela, o orçamento vinha praticamente todo de repasses federais e royalties, sem investimento próprio do município, o que poderia provocar novos desabastecimentos. O Conselho de Alimentação Escolar reforçou o alerta e apontou que seriam necessários até R$40 milhões para garantir as refeições durante todo o ano letivo. A situação fez com que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro intervisse, recomendando que a Prefeitura revisasse o orçamento de 2026 para atender a demanda. Com o remanejamento, a Comissão de Finanças e Orçamento elevou o orçamento da alimentação escolar para R$30 milhões.
O aumento foi possível por causa de uma mudança recente na legislação federal, que reduziu o teto de gastos com precatórios, permitindo maior flexibilidade nas contas públicas. A expectativa é de que o reforço orçamentário garanta o abastecimento das escolas no próximo ano. O Executivo Municipal, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, apresentaram na última quarta uma manobra orçamentária. Utilizar os recursos dos precatórios para complementar o orçamento da merenda para 2026. Essa proposta de remanejar os valores ainda precisa ser analisada e votada pela Câmara Municipal. Essa proposta vai ser detalhada na audiência pública da Lei Orçamentária Anual, no dia 30, e muito provavelmente votada na última sessão plenária do ano, em dezembro. Questionamos a Prefeitura a respeito do plano orçamentário para 2026, mas não obtivemos retorno até o fechamento da edição. E olha só, gente, a Promotoria da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Rio instaurou um inquérito civil para acompanhar as medidas da Prefeitura de Petrópolis na tentativa de zerar a fila por vagas em creches. O procedimento aponta que, mesmo com dinheiro disponível, a antiga gestão deixou de usar quase 7 milhões de reais do orçamento previsto para o setor. De acordo com a análise técnica do MPRJ, em 2024, o município liquidou apenas R$1.600.000 dos 8,5 milhões reservados para a educação infantil, o que representa 80% do orçamento sem execução. Para o Ministério Público, o problema não foi falta de verba, mas falhas no planejamento e demora na aplicação dos investimentos, o que manteve um alto déficit de vagas nas creches municipais e conveniadas. Apesar do cenário preocupante, a atual gestão afirma que a fila começou a diminuir. Em agosto, mais de 1.000 crianças ainda aguardavam por vagas, mas esse número é menos da metade do registrado no ano passado, quando 2.500 estavam fora das salas de aula. Atualmente, 80 creches municipais atendem diferentes regiões da cidade, mas a demanda ainda supera a oferta. Entre as unidades com filas mais longas estão o Centro de Educação Infantil Santo Antônio Agostinho, em Nogueira, e a creche Lota Macedo Soares, em Samambaia. Segundo a Prefeitura, um levantamento vem sendo feito desde janeiro para ampliar o atendimento. A Secretaria de Educação informou que houve um realinhamento no uso das vagas e que, em parceria com o Ministério Público, é elaborado um plano de ação para zerar a fila. E olha, com a chegada do período de chuvas de verão, a Prefeitura de Petrópolis intensificou as ações de preparação em toda a cidade. As equipes estão vistoriando os pontos de apoio e organizando kits emergenciais para atender a população em casos de necessidade. Nas últimas semanas, as equipes das Secretarias de Proteção e Defesa Civil e de Assistência Social começaram a vistoriar os pontos de apoio de Petrópolis. O objetivo é garantir que todos os locais estejam prontos para receber moradores em caso de mobilização durante as chuvas. A Secretaria de Assistência, em parceria com a Defesa Civil, vem realizando vistoria nos nossos pontos de apoio de chuva. Já realizamos a visita de 68 pontos de apoio. Ao todo, 350 kits emergenciais estão sendo preparados e distribuídos. São mais de 1.000 itens entre colchonetes, cobertores, travesseiros, lençóis e fronhas. O último reabastecimento ocorreu no início do ano e alguns pontos de apoio foram efetivamente abertos, principalmente na chuva de abril. Por isso, nessas vistorias, houve verificação da quantidade de suprimentos disponível em cada local e da necessidade de reposição ou realocamento. Distribuímos o kit, sendo esse kit composto de lençol, colchão, travesseiro, entre outros itens. Gostaríamos de ressaltar que já foram entregues 1.700 itens. Além da Defesa Civil e da Assistência Social, as Secretarias de Educação, Saúde e a CONDEP participam desde setembro de um grupo de trabalho que discute a gestão de pontos de apoio. O grupo também revisa o guia que orienta os procedimentos de mobilização, acolhimento e desmobilização. Durante as reuniões, diretores das escolas que funcionam como pontos de apoio também participam das discussões. A ideia é alinhar o trabalho entre todas as áreas envolvidas, garantindo que, em caso de necessidade, tudo esteja pronto para acolher a população com segurança.
E agora a gente volta a esse assunto do aumento de pedágio na BR-040, porque o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, anunciou que vai acionar o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, para questionar esse aumento do pedágio na estrada, no trecho entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. O reajuste autorizado pela NTT eleva a tarifa para R$ 21 a partir do dia 4 de novembro. A nova tarifa será cobrada nas 3 praças de pedágio do trecho entre Xerém, Areal e Simão Pereira. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres no último dia 22 de outubro, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulada entre novembro de 2022 e setembro de 2025. O aumento representa uma alta de cerca de 45% em relação ao valor atual. O reajuste começa a valer no próximo dia 4, conforme cronograma estabelecido pela NTT. Segundo Elovias, o cálculo e a data de início da cobrança seguem o que está em contrato. Vale destacar que o contrato com a empresa prevê a exploração da rodovia pelos próximos 30 anos. O prefeito Ingo Rames questionou o valor autorizado pela NTT, já que durante a cerimônia de assinatura do contrato de concessão com a nova administradora da rodovia, a Elovias, o Ministério dos Transportes, Renan Filho, havia anunciado uma tarifa de R$ 17,00 e não de R$ 21,00. Nós não aceitamos a tarifa de R$ 21,00. O próprio ministro Renan Filho anunciou a tarifa de R$ 17,00, depois a NTT publicou R$ 21,00. A gente precisa entender o porquê dessa mudança, o ministro precisa vir a público esclarecer isso para todos nós. Com isso, Ingo Rames acionou o Tribunal de Contas da União para questionar o aumento. Paralelo a isso, nós entramos com ação, um questionamento junto ao TCU, alinhado com o deputado Hugo Leal, que faz parte da Comissão de Transporte da Câmara dos Deputados, para que a gente questione o porquê dessa tarifa de R$ 21,00 agora e também a modicidade dessa tarifa. Quanto essa tarifa vai custar daqui a 6, 10 anos? É um valor inviável pelo que está escrito no projeto. Com o novo valor, os motoristas que passam diariamente pela BR-040 devem sentir o aumento no bolso, especialmente os que trabalham na capital ou na Baixada Fluminense. A Prefeitura aguarda um posicionamento do Ministério dos Transportes e da NTT sobre a diferença entre o valor anunciado e o que será cobrado nas praças. E vamos lutar para que essa tarifa não seja de R$ 21,00 e sim de R$ 17,00, como o ministro anunciou. Agora, olha só, um idoso de 63 anos precisou ser socorrido no final da manhã de terça-feira, depois de entrar em um rio aqui da cidade de Petrópolis, na altura da Doutor Porciúncula, rua aqui em Petrópolis, né? Próximo ao terminal do centro da cidade. A gente confere o que aconteceu agora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil, o homem entrou no rio para recuperar um dinheiro que havia deixado cair. Durante o ocorrido, ele chegou a perder o equilíbrio algumas vezes e, por isso, o socorro foi acionado. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava sinais de embriaguez. Nas imagens, é possível perceber que ele estava visivelmente desorientado e sem camisa. Diante do ocorrido, a vítima foi encaminhada para a UPA do centro a fim de receber os devidos cuidados. E o projeto Reage Mãe é uma iniciativa petropolitana que apoia gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade social. Existente desde 2018, ele promove diversas ações de suporte para essa parte da população, oferecendo acolhimento e assistência social. Então, o projeto Reage Mãe, ele nasceu dessa situação, onde eu acabei enxergando muitas mulheres silenciadas na questão da vulnerabilidade e a violência. Atualmente existem aproximadamente 200 mulheres cadastradas e assistidas pelo projeto, que foi criado em Petrópolis por Daniela Freitas. Uma das motivações para a criação dele foi a falta de conhecimento por parte da população sobre a violência contra gestantes e puérperas. Muitas mulheres não relatavam seus relatos de partos, não sabiam o que era uma violência obstétrica, e de lá para cá foi criado essa rede, essa comunidade que é o Reage Mãe hoje em dia. Ela conta que, apesar do projeto oferecer encaminhamento jurídico, psicológico e informacional, além de distribuir kits de higiene, roupas de bebês e brinquedos, garantindo assim o acolhimento e dignidade às mulheres atendidas, a iniciativa não conta com o apoio do poder público. Hoje a gente tem
vários parceiros comerciais, assim, parceiros do dia a dia, que nos ajuda a levar o Reais Mãe e deixar hoje ele aí de pé. Inclusive, no fim deste ano, o projeto está com uma parceria de Natal solidário com a loja Pequenos Travessos, que se disponibilizou a receber doações de roupas de bebês, brinquedos, kits de higiene, alimentos e contribuições financeiras. Quem desejar colaborar também pode realizar doações via Pix para danielafreitasreasdemãe@gmail.com ou entrar em contato pelo WhatsApp DDD 24 99284 6199, número no qual a população pode receber também mais informações sobre o projeto. Pois é, agora olha só, gente, na solenidade de Todos os Santos, que acontece hoje, 1º de novembro, a Diocese de Petrópolis vai realizar o Jubileu das Expressões Artísticas na Catedral Jubilar São Pedro de Alcântara, aqui em Petrópolis. Vai ter a presença do Bispo Diocesano, Dom Joel Portela Amado, não é isso? O encontro tem por objetivo celebrar o dom da arte e seu papel fundamental na vida da Igreja e da sociedade. O Jubileu das Expressões Artísticas valoriza a arte como uma manifestação do divino, expressão concreta da beleza e da sensibilidade humana, sendo o primeiro encontro em nível diocesano, reunindo representantes de todas as manifestações artísticas. O encontro terá a participação da orquestra Monsenhor Paulo Daer, composta por adolescentes e jovens, do coral Laus Deo, do Colégio Aplicação e do coral Pangilíngua, da paróquia São Tomás de Aquino, projeto realizado com a terceira idade. O Jubileu pretende reforçar o papel da arte como um elo entre o humano e o divino. Lembrando que desde os tempos antigos, a Igreja reconhece nas cores, sons e movimentos uma forma de traduzir a fé. O evento é organizado pelo padre Michel Freitas de Souza e é um convite a todos os artistas da Diocese que abrange Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal, Magé e Guapimirim. Esta diocese ainda inclui paróquias de Cebolas e Bem Posta. Nós queremos convidar aqueles que fazem arte, seja ela qual for, para celebrar a esperança, para celebrar, o jubileu do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e mostrar que a arte ela é a grande promotora de esperança. O encontro promete ser um momento de reflexão, expressão e partilha, celebrando todas as formas de arte, música, dança, teatro, poesia, pintura e outras manifestações. O jubileu vai acontecer no próximo sábado, dia 1º de novembro, a partir das 5 horas da tarde, na Catedral Jubilar São Pedro de Alcântara, em Petrópolis. Nós temos a intenção, de fazer com que os artistas percebam que eles têm um lugar, dentro da igreja, que a sua arte ela pode servir não apenas a igreja, mas toda a sociedade e, sobretudo, mostrar que a arte modifica a vida. No espaço artístico e musical Monsenhor Paulo Daer, de onde vem a orquestra que vai se apresentar na missa do próximo sábado, é possível perceber como iniciativas assim, carregadas de propósito, podem transformar a vida de crianças e jovens. O local reúne atualmente 120 alunos e oferece, além de aulas de música para diversos instrumentos, apoio para a vida. Que a arte transforma a história de tantas crianças, de tantos idosos, e é isso que nós queremos mostrar. E queremos que a igreja seja um espaço da expressão dessa arte. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas segunda-feira a gente está ao vivo, 7h30 da manhã. Claro, esperamos você, né? Tchau, gente. Bom fim de semana Tchau, e até segunda ao vivo. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.